É isso. É domingo de Páscoa. Deus nos recebe pelos braços do seu Filho Jesus Cristo, que apesar de toda a dor, apesar de toda a aflição que passou na cruz e no Calvário, não desanimou, mas venceu a morte. Por isso ele nos acolhe neste culto com as palavras do apóstolo Paulo de Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. E assim, Deus nos desafia a não nos deixar ser paralisados pelo medo da morte, pelo desânimo, pois como disse o próprio Senhor Jesus Cristo, vou adiante de vocês preparar lugar junto ao Pai, para festejarmos juntos. Por isso, neste culto, queremos pedir a Deus que Ele reacenda a chama da fé e coloque em nosso coração a certeza no lugar da dúvida, a coragem no lugar do medo e nos dar a certeza de que Jesus Cristo foi o primeiro a ser ressuscitado. E é por isso que realizamos este culto, em nome de Deus, que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Amém. Convido você ainda a nos colocarmos juntos em espírito de oração diante de Deus, para confessar nossos erros, nossas falhas e nossos pecados. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos nos colocar em espírito de oração diante de Ti, para Te pedir perdão e pedir que Tu nos ajude a reconhecer os nossos próprios erros e as nossas próprias falhas. Te pedir perdão pelas vezes em que escolhemos apontar o dedo para os outros, ao invés de assumir as nossas próprias falhas e os nossos próprios erros. Te pedir perdão pelas vezes em que insistimos em não mudar e não sermos transformados pela Tua Palavra. Perdoa-nos pelas vezes em que descarregamos nas outras pessoas nossos problemas e nossos erros, ao invés de pedir que Tu nos ajude a enxergar e a sermos transformados por Ti. Por isso, Pai, queremos nos colocar diante de Ti e pedir que Tu nos ajude a entregar tudo em Tuas mãos, para que assim, de fato, possamos experimentar o perdão e possamos também nos reconciliar uns com os outros. Perdoa-nos quando não conseguimos nos entender com as pessoas que Tu nos deste para amar. Perdoa-nos quando ficamos girando em torno dos problemas ao invés de entregar tudo a Ti. Por isso, Pai, oramos a Ti neste culto de domingo de Páscoa, na esperança de que Tu nos ajude a seguir adiante. Por isso, entregamos tudo nas Tuas mãos e assim o fazemos, pedindo pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. E agora que colocamos tudo na presença de Deus, lembramos das palavras de Jesus Cristo em João capítulo 14, versículos 1 e 2. Não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos lugares, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito isto. A todas as pessoas que fizeram a sua confissão sincera diante de Deus, eu declaro o perdão dos seus pecados. Que a graça de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo conceda a Ti a certeza deste perdão e também do abraço de Deus. Que Deus nos acompanhe. Amém. Salvar ao
senti meu pecado e tremi, vendo as penas da justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, que a tremer percebi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, onde os olhos abri, e hoje salvo me alegra em sua luz. Quão feliz é então este meu coração, a gozar aquele tão santo amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, por salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, que a tremer percebi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, onde os olhos abri, e hoje salvo me alegra em sua luz. E agora, assim como estamos, queremos ainda nos colocar na presença de Deus para estarmos com o nosso espírito preparado para ouvir a sua palavra. Oremos. Em tuas mãos, colocamos nossos medos, nossas culpas, nossos erros e nossas falhas, e recebemos das tuas mãos o perdão que tu nos ofereceste em Jesus Cristo. Agora, queremos também pedir que tu venhas até nós, falar ao nosso coração por meio da tua palavra. Ajuda-nos a crer naquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Ajuda-nos a seguir adiante. Ajuda-nos a vencer o medo, a vencer o desânimo. E ajuda-nos a de fato também nos alegrar com a ressurreição de Jesus Cristo, porque sabemos que assim como Ele foi ressuscitado, assim também nós seremos, desde que coloquemos a nossa fé em Jesus Cristo. Por isso, Pai, vem falar ao nosso coração neste culto especial de domingo da Páscoa, para que nós possamos juntos caminhar como família de Deus e assim sermos transformados pelo Teu agir. Assim, Pai, nós oramos e assim nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus nos diz: o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos e pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em que esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Passo a fazer a leitura do texto bíblico do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 1 até o versículo 8. O versículo 1 do capítulo 16 do Evangelho de Marcos nos diz assim: Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam uma à outra: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas, quando olharam,
viram que ela já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco, sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Até aqui a palavra de Deus. Sobre a cruz Jesus sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Cristo vive, é Salvador, aleluia. Dá-nos todo seu amor, aleluia. Páscoa lembra toda vez, aleluia, o que Deus com Cristo fez, aleluia. Este é o dia do Senhor, aleluia. Nós rendemos-lhe louvor, aleluia. Cristo vive em nós também, aleluia. Nesta Páscoa e sempre, amém, aleluia. Peço a Deus ainda neste culto, que Ele, por meio da sua palavra, venha também a alcançar o teu coração, para que você possa assim ouvir a voz de Deus como a voz de um pai, por meio das palavras do Senhor Jesus Cristo, que não só ressuscitou dentre os mortos, mas também nos dá a oportunidade, por meio dele, de nos encontrar com Deus e também de experimentarmos vida sem fim, para que assim, por meio também do seu Espírito e da sua palavra, possamos também juntos vencer a morte. Que Deus, por meio da sua palavra, também neste culto, possa transformar a sua vida, a vida da sua família e a vida das pessoas que você ama. Que Deus venha falar ao nosso coração por meio destas palavras. Que Deus nos abençoe. Amém. O tempo da Quaresma, os dias em que vivemos, são dias difíceis, mas também são uma oportunidade que Deus nos dá para nos voltar para Ele e perceber que não somos nada sem Ele. Que a nossa vida se desfaz, na verdade, como um sopro. E hoje, quando nos colocamos mais uma vez diante da cena do túmulo vazio, lembramos de que Jesus Cristo também teve que esperar na morte, como também nós, e confiar que Deus, como Pai, iria trazê-lo de volta da morte. Você já pensou nisso? Por isso, Jesus Cristo é a nossa única esperança. Por isso queremos falar desse momento em que muitas vezes nós também nos encontramos. O momento do desânimo, o momento do medo e do espanto. 3 mulheres estão a caminho do túmulo vazio de Jesus Cristo. Maria Madalena, Salomé
e a Maria, mãe de Tiago. Juntas vão até o túmulo para terminar de sepultar Jesus, perfumá-lo e embalsamá-lo. Mas, de repente, ao chegarem no lugar, ficam espantadas, com medo e assustadas, quando de repente percebem que o túmulo está aberto e vazio. Imagine o susto, imagine o medo que elas sentiram quando se depararam com o túmulo aberto. Imagine o medo que você sentiria ao chegar no cemitério e percebesse que também o corpo da pessoa amada não está mais lá. Ou se a pessoa levantasse para falar com você. Como você costuma reagir quando você está com medo e assustado? O medo e o espanto com certeza fazem parte da nossa vida. Não são poucas as vezes que o nosso coração é preenchido pela dúvida, pela tristeza e pelo medo. Mas tome cuidado, para que você não permita que o medo e o susto paralisem a sua vida. É preciso ir adiante, porque muitas vezes é nessa hora que muitos de nós perdemos a nossa fé, como foi o caso de Tomé. Sei que não é fácil, mas é o que eu e você precisamos fazer nesse momento. Mesmo diante do espanto, mesmo diante do medo em que vivemos nos dias de hoje, você precisa estar com o coração aberto para a vida, e para a alegria e para a oportunidade que Deus nos dá de podermos estar juntos, também por meio deste culto. Não jogue isso fora. Permita que Deus também te alcance e venha falar ao teu coração também neste dia tão especial que é o dia da ressurreição, em que lembramos que Jesus Cristo venceu a morte. Mesmo diante do espanto e do medo, todos nós precisamos nos colocar diante de Deus e pedir que também Ele nos conceda a fé necessária para podermos dar mais um passo. Muitos de nós, muitas das pessoas que amamos, justamente se perdem na dor, muitas vezes se perdem no ressentimento que elas têm umas pelas outras e desistem de viver com Deus e desistem de viver com as pessoas. Situações como essa, em que vivemos, situações de luto, de dor, de sofrimento, muitas vezes nos fazem desistir da vida. E assim, vamos deixando passar entre os dedos a oportunidade que Deus nos deu de nos alegrar e de viver juntos. Situações como essa mostram como a nossa fé é frágil e como ela pode se perder facilmente. E ela também mostra o quanto precisamos de Jesus Cristo. Como disse o próprio Jesus Cristo a Tomé: você creu porque me viu? Felizes aqueles que não me viram e assim mesmo creram. Por isso, olhar para a cena da ressurreição de Jesus Cristo me fez lembrar de 3 coisas importantes. A primeira delas é o perfume. O perfume que as Marias levaram juntamente com Salomé para embalsamar Jesus. O perfume nos mostra o quanto Jesus Cristo era importante para elas e o quanto precisamos mostrar o nosso amor pelas pessoas. Todos os dias. Não só no momento da nossa morte ou da morte da pessoa amada. Quando o perfume já não tem mais nada para dizer para a pessoa que partiu. A segunda coisa é a pedra, que o próprio Filho de Deus nos mostra que precisou esperar na morte. A pedra nos mostra que também nós um dia vamos ter que ser sepultados.
E que muitas vezes nós permitimos que dificuldades, erros e falhas que vivemos entre nós se transformem em pedras nas quais nós tropeçamos. E que sem a ajuda e sem o perdão de Jesus Cristo, que Ele ofereceu na cruz, elas com certeza vão enterrar a sua vida. Vão sepultar a sua fé, o seu amor por Deus e o seu amor pelas pessoas. E muitas vezes também as nossas amizades. Finalmente, a terceira coisa é o túmulo vazio. O túmulo vazio nos mostra que a vida tem um propósito, que ela tem um objetivo, que você não veio para ficar na morte, mas para ressuscitar, assim como Jesus Cristo. E por isso, você não deve viver longe do amor de Deus. Você não deve viver longe da sua família de fé em Jesus Cristo, porque é ali que Deus nos dá a oportunidade de nos encontrar com Ele e exercitar o amor que Ele mesmo tem por nós. Por isso não viva como se Deus não existisse e como se não houvesse um depois. Por isso, quando você estiver triste, estiver com medo, estiver com dúvida, olhe para Cristo e peça a ajuda de Deus, pois só Ele pode te ajudar nessa hora a mudar e a vencer a morte com Ele. Lembre-se, você não foi feito para viver na morte, mas para renascer para a vida. Abençoado domingo de Páscoa. Que Deus te abençoe. Amém. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, e vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do
ainda trazer alguns avisos. A oferta de hoje é local e por isso, como sinal de gratidão a Deus, queremos destinar hoje a nossa oferta aos trabalhos da Igreja Luterana de Campo Mourão, para que assim a palavra de Deus possa continuar sendo semeada. Lembre-se, você pode separar a sua oferta ou a sua contribuição no envelope e repassar às lideranças do presbitério da sua comunidade. Senhas diárias. Quero convidar você também a acompanhar as mensagens das senhas diárias que compartilhamos pelo WhatsApp diariamente, para assim nos mantermos unidos pela mesma fé. Cultos presenciais. Esperamos retomar em breve os cultos presenciais como já estavam seguindo desde o início do ano antes do agravamento da pandemia. Assim que as lideranças de cada comunidade entenderem que já é possível voltarmos a nos reunir de forma presencial. Obrigado pela sua oferta e que Deus abençoe a você e a sua família. Convido ainda a nos colocarmos em espírito de oração diante de Deus juntos. Se você se sentir à vontade, feche os olhos, junte as mãos e vamos nos colocar na presença de Deus. Oremos. Senhor, queremos nos colocar mais uma vez em espírito de oração diante de Ti. E queremos também pedir que Tu nos ajudes, assim como também as mulheres diante do túmulo vazio. Assim como os discípulos e também como Pedro, muitas vezes nós estamos nos sentindo vazios, desanimados e desamparados. Às vezes não sabemos como seguir adiante. E por isso precisamos da Tua ajuda. E queremos nos alegrar neste dia tão especial, no dia da ressurreição. E viver também desta esperança que Tu nos deste em Jesus Cristo. De que vamos vencer a morte. Não só a morte do nosso último dia, mas a morte que muitas vezes passa por nós todos os dias. Ajuda-nos também a enfrentar e a vencer o desânimo, o medo, e muitas vezes os sustos da nossa vida que passamos e que muitas vezes não sabemos como seguir adiante. Por isso, nos ajuda. Nos colocamos em Tuas mãos e pedimos para que Tu possa cuidar da nossa família, cuidar das pessoas que amamos, cuidar também das pessoas que fazem parte da nossa família de fé em nossas comunidades. Olha também pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão batalhando e lutando nos hospitais para que também todos possam vencer este mal que bate à porta da nossa vida de todos nós. Ajuda-nos, Pai. Nos abençoa, nos consola, nos concede a Tua força e nos protege a todos deste grande mal. Por isso, Pai, queremos ainda encerrar orando juntos a oração que o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. E por isso queremos dizer juntos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora que colocamos tudo na presença de Deus, queremos ainda sair daqui com a bênção de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele sobre ti levante a sua face e te conceda a paz. Um grande abraço, uma abençoada semana e uma feliz Páscoa. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Amém. Jesus é Rei, Senhor, seu sangue derramou, a cruz
nossos pecados morrer. Nos braços do Pai, por todas as nações, Deus seu Filho nos deu. Andou entre nós, pregando o amor e corações transformou. Deus o Filho ressuscitou e essa promessa deixou, dizendo: quem crê em mim terá Uma vida Jesus é o Rei Senhor, seu sangue derramou, na cruz ele venceu, por nossos pecados morreu. Jesus é o Rei Senhor, seu sangue derramou, na cruz ele venceu, por nossos pecados morreu.